העולם, מה יפו מעשיך מול אומנותך ומכל חי נדהם כוחך גמרה מעשה ידיך כוח עליון אתה אדון עולם כשיר נפשי תשיר נפשי באהבה לך כמה יפה אומנותך תשיר לפי Segundo a palavra de Deus, que nós vamos ler agora, Mestre por excelência, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Com os seus discípulos, ele subiu a esse monte aqui. E vocês podem observar desse local onde vocês estão assentados. É um local muito privilegiado, porque lá você já vê o Quinéret, o Mar da Galileia. E depois que ele desceu desse monte, ele caminhou por aqui, andando, descendo por aqui,
saiu lá no mar da Galileia, lugar que é chamado de Tabra, aonde ele multiplicou os pães. Diz a palavra que prevalece no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo São Mateus, no capítulo de número 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a este monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se enraivar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer louco, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilie-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar numa mulher para a desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti.
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Queridos, eu quero que você preste atenção do que nós estamos lendo aqui, porque isso que nós estamos lendo aqui é o que se chama na Bíblia de o sermão da montanha, o sermão do monte. Esse é o monte. Aonde você está aqui é o monte, aonde ele pregou todas essas mensagens, todos esses sermões que a Bíblia chama de o sermão da montanha. Observem, queridos, que uma das coisas mais fantásticas que nós estamos fazendo em Eretz Israel, na terra de Israel, é você caminhar, passear por cima de cada página da Bíblia Sagrada. Desde a Brit Hashanah, desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, até agora, quando nós estamos aqui falando do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança em Yeshua HaMashiach. E justamente neste lugar, aonde é chamada aqui na língua hebraica de Har HaOsher, o Monte das Bem-aventuranças, foi aqui que ele proferiu essas bem-aventuranças. O Senhor começou a dizer: feliz, Baruch Rabá, bendito, feliz é aquele. Isso é que é importante que nós prestemos atenção. A diferença que aquele que tem o Senhor é daquele que não tem. A diferença entre aquele que é santo e aquele que é profano está justamente nesse balizamento que o Senhor Jesus nos leciona através das bem-aventuranças. Ele, vendo a multidão, ele subiu ao monte. Eu quero que vocês observem que esse local onde você já falei, vou tornar a repetir, Jesus estabeleceu o seu quartel-general nessa região de da Galileia, mais especificamente na cidade de Kfar Nahum. Kfar em hebraico é aldeia, Nahum é o profeta, Nahum Hanavi, o profeta Nahum. Aonde nasceu o profeta Nahum? Nessa aldeia. Foi aí que ele começou, que ele colocou o seu quartel-general. Neste local, que era chamado de a Galileia dos gentios, dos Goim. Por que Galil dos Goim? Por que a Galileia dos gentios? Porque se você atravessar esse mar, como nós atravessamos ontem, do outro lado está Gadara. Gadara está num local muito maior. Gadara é um ponto, uma aldeia localizada numa área maior chamada Gerasa, ou Gegessa. Então você vai encontrar na sua Bíblia Gegesenos, Gerazenos e Gadarenos. É a mesma coisa. Tanto faz você estar em Aracaju quando você está no estado de Sergipe. Tanto faz você estar em Salvador quando você está no estado da Bahia. Então quando se fala em Gadara, está se falando numa cidade. Quando você fala em Gerasa ou Gegessa, você está falando em toda a região onde Gadara está lá. Entenderam agora? Muitas vezes você lê na Bíblia, não entendo. Está aqui Gegesseno, tem outro que é Gadareno. Outro tem outros nomes. Então por quê? Que é a região onde vocês viram. Jesus era judeu. E uma coisa que é importante vocês saberem. Jesus era judeu. E nenhum judeu, ele não pronunciava nenhum nome de nenhuma cidade aonde o povo adorasse ídolos, imagens. Eles não pronunciavam o nome daquela cidade. Vocês observem quantas vezes Jesus estava aqui, desse lado aqui de Israel, e chamava os seus discípulos para entrar no barco. Passemos para a outra banda. Passemos para o outro lado. Por que o outro lado? Porque o outro lado também fazia parte da Galileia. É outra banda, outra margem do mar da Galileia. Mas na outra banda estavam pessoas que adoravam deuses pagãos, deuses falsos, deuses de pedra, deuses de barro. Adoravam lá. Não é? E por isso, essas 10 cidades que estavam do outro lado, chamada em grego de Decápolis, as 10 cidades eram cidades pagãs. Eram cidades pagãs. Então, por isso que esses pagãos que habitavam, chamados de Goim, os Goim são aquelas pessoas que não são judeus, que é traduzido no português por gentios, ou pessoas que não estão em aliança com Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu não sou Goim, eu não sou Goi, eu estou em aliança com o Deus da Bíblia, por Jesus Cristo. Então, eles estavam do outro lado, eles eram Goim. Daí porque a Bíblia diz assim, a Galileia dos gentios. Porque do outro lado estavam essas 10 cidades onde estavam morando os Goim. Onde nós estivemos ontem, nós estamos morando ali por esses dias,
em Tivéria, na cidade de Tibérias, ou Tiberíades para nós na língua portuguesa, não é? Ali o Senhor nunca pisou. O Senhor Jesus nunca pisou os pés naquela cidade. E nunca ele falou naquela cidade. Nós temos que entender que Jesus era judeu e ele era um rabino judeu. Ele era um mestre judeu. E para os mestres do judaísmo, para os rabinos, tem lugares que são impuros para ele estar. Porque se ele chegar naquele lugar, ele vai ficar impuro para celebrar alguma coisa e vai ser mal recebido pelo povo que era judeu também. Então, aonde nós estávamos ali, naquela época de Jesus, ali era onde se sepultavam os mortos. Ali era cemitério. Tibérias era cemitério. E Herodes Antipas pegou aquele cemitério todo e construiu uma cidade que nenhum judeu queria saber daquilo ali. Porque tinha sido cemitério. Né? Então Jesus nunca pisou ali, porque ele era rabino. E ele se pisava naquele solo ali, ele não podia entrar no templo, não podia ministrar para as pessoas não queriam ouvir, não é? Ele, não queriam ouvi-lo. Então esse é um costume do judaísmo. E principalmente nos momentos em que se aproximam as festas, ainda é pior ainda, porque o sujeito, se passar por algum lugar que vai se contaminar, ele vai ficar contaminado até quando terminar, só se for quando terminar o dia, né? Essa é a razão. E essa é a razão porque você vai encontrar rabinos ortodoxos aí que não vão querer apertar a mão de mulher, porque a mulher menstrua, e no período que ela está menstruada, ela é considerada imunda, pura. E se ele tocar na mulher, ele não sabe se está menstruada ou não, ele já fica logo impuro, porque ela pode estar. Entendeu como é o negócio? E aí vocês vão ter a oportunidade de a gente, se tiver alguma oportunidade de a gente apresentar algum rabino, deixe os homens apertar a mão, né? Porque senão vocês vão ver uma coisa que lá na minha terra, no meu sertão, chama-se a dança da galinha. Na hora que você for para a mulher, vai apertar a mão dele, ele começa a chegar e para não tocar nele, porque senão ele vai ficar impuro. Somente hoje, né? Somente hoje que no pôr do sol é o Kabbalat Shabbat, a recepção do sábado, começa o sábado. E nós vamos celebrar isso hoje para vocês entenderem como é o Kabbalat Shabbat. Amém? Amém? De maneira que no momento que ele veio com os seus discípulos, logo a multidão seguia. É uma coisa extraordinária quando a gente vê as multidões seguindo o Senhor Jesus. E até hoje nós vemos isso, vocês estão tendo essa visão aqui. Eu estava comentando ontem com a irmã Maílde, conversando com ela, com meus filhos, dizendo que coisa extraordinária, nós estamos vendo uma antevisão do arrebatamento da igreja, onde pessoas de todos os países, aldeias, nações, dialetos, línguas, vão estar juntos, né? Subindo para Sião Celeste. E vocês veem isso aqui. E eu gosto de ficar perguntando. Quando eu estava esperando por vocês ali, eu estava perguntando ao povo que estava ali, várias pessoas que estavam ali de vários lugares, e a gente começa a ficar perguntando: de onde você é? Eu sou do Canadá. E você? Eu sou de Singapura. E você? Eu sou do Japão. Você? Sou da Coreia. Você? Sou dos Estados Unidos. Você? Eu sou da Inglaterra. Você? Eu sou da França. O outro sou da Itália. Está entendendo? Então você fica vendo que o mundo todo, aquilo que está falado pelo Senhor, através da sua profecia, que todos haverão de aliar, de subir a Jerusalém, de vir a Jerusalém. O mundo todo está voltado para Jerusalém. E eu faço questão de chamar a atenção de vocês nesse momento que nós estamos num dos lugares mais extraordinários, aonde Jesus proferiu isso aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. A Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita no grego koiné, na língua grega. E a palavra em grego, makarios, é a mesma em hebraico, baruch rabá, bendito, bem-aventurado, felizes. A tradução é felizes, diga felizes. Felizes. São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena a gente chamar atenção para vocês entenderem isso mais a miúde. Pobre de espírito não quer ser um sujeito espírito de porco. Tem um sujeito que é pobre de espírito, é um miserável. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que pessoas que são pobres de espírito são pessoas que se quebrantam.
Pessoas que descobrem uma coisa que Yohanan Hamatebil, que João Batista descobriu. Observe que o Senhor Jesus chegou e disse assim: porque nascido de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Quando a gente ouve, quando a gente lê o Senhor Jesus falando isso, a gente fica completamente impactado. Porque Jesus, ele não apareceu, não nasceu num ovo de galinha, nem também ele nasceu num repolho. Nem apareceu. Ele nasceu de uma mulher. E o que ele disse? Porque não existe ninguém nascido de mulher que seja maior do que Yohanan Hamatebil, do que João Batista. Jesus está o quê? Está se incluindo. Já entenderam isso? Vocês conseguiram entender o que ele está dizendo? Estão entendendo bem o que ele está dizendo? Que não existe ninguém nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Jesus está declarando isso. E ele nasceu de mulher, uma virgem, mas era uma mulher. Você sabe a razão por que Jesus declara isso? Humildade. Jesus declara isso, sabe por quê? Porque João Batista disse: o que importa mesmo é que cada dia eu desapareça, eu diminua e Jesus entre em evidência. No reino de Deus, diga, no reino de Deus, a arte de subir é saber descer. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. Queridos, prestem atenção a isso. Pobre de espírito é isso. É uma pessoa que cumpre a ordem, o imperativo de Deus, quando diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus, Deus vos exalte. Isso é pobre de espírito. É uma pessoa que entende, que compreende, que no reino de Deus só existe lugar para uma única e exclusiva estrela. Essa estrela é Jesus. Alguém quis ser estrela. Eu sei que vocês estudaram, sei disso, aprenderam isso. Eu aprendi isso quando era menino, no colégio militar. Eu aprendi isso. Estudando uma matéria chamada química, que dois corpos, duas massas, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, nesse espaço chamado universo, só existe um lugar para a estrela. E esse lugar é ocupado por o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele é a estrela resplendente ou resplandecente da manhã. Isso está dito em Apocalipse. O último livro da Bíblia, chamado em hebraico de Nahon HaYohanan, a visão de João. Em Apocalipse diz assim: ele é a estrela resplendente da manhã. Só existe lugar para essa estrela. Mas a Bíblia diz que outro sujeito que vivia no céu resolveu que ele também tinha que ser estrela. E é por isso que Sefer Yeshayahu HaNavi, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e no livro do profeta Ezequiel 28, a Bíblia diz: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. Ele quis ser estrela, hoje ele é diabo. E quem quer ser estrela no reino de Deus, além de Jesus, vira diabo. Só tem lugar para uma única e exclusiva estrela. E a pessoa que discerniu isso pelo poder do Espírito Santo, o profeta Yeshayahu HaNavi, o profeta Isaías, ele também diz lá em Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, ele diz isso, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, e elas... Por que elas se renovam a cada manhã?
Porque Jesus, às 6 da manhã, quando você acorda, está do seu lado, irmão. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Glória a Deus. Dormiu, acordou, é Ele com você. Então, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque Yeshua está com você e comigo. E observe uma coisa interessante que vocês têm que entender. Misericórdia, o que é que significa misericórdia? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, está ouvindo palavras, a gente grava aquilo mecanicamente e não sabe o significado. O que é misericórdia? Misericórdia é nós estamos falando que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, no Antigo a gente sabe que a maioria dos textos foi escrita em hebraico, mas misericórdia não tem nada com nenhuma com a outra. Misericórdia são duas palavras que vêm da língua latina que deu origem à nossa língua portuguesa. A língua que os romanos falavam, vem de duas palavras. Diga miserere. Miserere. E corde. Miserere, diga miserere, é miséria. E corde é coração. Então diga misericórdia é quando Deus coloca o coração de Deus na miséria do homem. Isso é misericórdia. Misericórdia é isso. Misericórdia é diferente de justiça. Justiça significa dar a cada um o que é seu. Isso é que é justiça. Em qualquer língua do mundo, justiça quer dizer isso. Os grandes jurisconsultos da antiguidade, os homens que sentiram pela primeira vez justiça, a começar no maior cadinho do direito que hoje toda a humanidade abeberou, que é a Grécia, não é? Nós vemos esse conceito com Simônides, o grande jurista grego Simônides, da cidade-estado de Ceos, na Grécia. Quando ele dizia tota casto ofilômena apodidonai, justiça é dar a cada um o que é seu. Quando se diz fazer justiça, é dar ao sujeito o que é o direito dele, é seu, tome de volta. Isso é justiça. Começou na Grécia. Os romanos aprenderam direito, aprenderam a cultura jurídica na Grécia. Nós vamos encontrar o Piano falando isso. O Piano, o grande jurista romano, falando sobre isso. A justiça é a vontade perpétua e constante. Justiça ac constans et perpetua voluntas suum quique tribuere. A justiça é a vontade perpétua e constante de dar a cada um o que é seu. Justiça é dar a cada um o que é seu. O maior gênio jurídico de toda a América Latina e que impactou todo o Brasil e o mundo, o nosso querido Rui Barbosa, ele dizia isso. Justiça é tratar desigualmente os desiguais na medida que eles se desigualam. Então é dar a cada um o que é seu. Isso é justiça. Diga, justiça é dar a cada pessoa o que é dela. Se Deus agisse com justiça comigo, eu não estava aqui. Já estava no inferno há muito tempo. Mas ele agiu com misericórdia. E por isso ele mandou o filho dele. Ele mandou o filho dele. Misericórdia envolve amor. E amor incondicional. E você observe isso. Misericórdia. E ele diz isso: se vós soubesses que misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia é dar a cada um o que ele necessita. É dar a cada um o que ele precisa. Você precisa de pão? Tome pão. Você precisa de roupa? Tome roupa. Você precisa de uma ajuda? Tome uma ajuda. Isso é misericórdia. Isso é agir com misericórdia. E ele age assim para conosco. Uma das coisas que mais me impactam é justamente quando eu vejo isso. E vejo aquilo que está escrito na palavra que prevalece desde o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, quando ele diz assim: eu, o Senhor dos Exércitos,
não muda. Deus não muda, queridos. Deus não muda. E a Bíblia diz que o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Nós vemos o testemunho de Malaquias, capítulo 3, verso 6, Antigo Testamento. Vemos o testemunho do apóstolo Shaul Shalia, o apóstolo São Paulo, não é? Ele pregando, ele escrevendo uma carta para os judeus que creem que Jesus é o Messias, os judeus messiânicos. A carta de São Paulo aos Hebreus. E ali, em Hebreus capítulo 13, versículo número 8, Paulo mostra aquilo que Malaquias fala, que Deus fala pela boca de Malaquias. Eu, o Senhor dos Exércitos, não mudo. Aí Paulo diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O apóstolo São Tiago era meio irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era filho de Miriam Menat Zeret, Maria de Nazaré, com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. E Tiago e os outros eram filhos de Miriam com Yosef. José, que era padrasto do Senhor Jesus. Ele era meio irmão do Senhor Jesus. Nenhum deles acreditava em Jesus como Hamashia, como Messias. Ninguém aceitava Jesus como Messias. Nenhum deles. A Virgem Santa Maria, a Bíblia diz que ela guardava todas as coisas que aconteciam no seu coração. Era uma mulher quebrantada, era uma mulher cheia do Espírito de Deus. Mas os irmãos queriam matar Jesus. Tá maluco? Dizendo que é filho de Deus. Quando nós nascemos, ele já estava em nossa casa. Qual é o negócio que é filho de Deus? Que negócio de filho de Deus é esse? Está entendendo, irmão? Não é nada de filho de Deus. Vamos matar esse miserável. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. É que na realidade o Senhor Jesus que veio para morrer, ele não é Marte. Jesus nunca foi Marte. Ele veio para morrer. Marte é o sujeito que vem, tem uma ideia qualquer e termina morrendo por aquilo. Ele não veio, ele não era nada disso, ele veio para morrer. Porque a Bíblia diz que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ele veio para derramar o seu sangue. E na cruz, que a Bíblia diz, maldito aquele que morrer na cruz. Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos do Senhor. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos no Senhor. E observe que naquele momento em que ele morre e ele ressuscita de entre os mortos, todos aqueles que o seguiam com medo se esconderam no lugar que vocês vão conhecer, quando nós estivemos em Jerusalém. Ficaram escondidos ali, com medo de morrer também. E o Senhor Jesus chegou ali. E ali estava a Virgem Santa Maria, com os seus filhos. E na hora que o Senhor Jesus entrou ali, ressuscitado, e eles viram a glória dele, eles todos aceitaram Jesus. E 2 dos seus irmãos passaram a ser seguidores de Jesus. Um era esse que nós estamos falando, Yaakov, Tiago. E o outro era Yehuda. Os dois são Judas e São Tiago. Passaram a ser seguidores de Jesus. E é Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. As pessoas pensam que o líder da igreja era São Pedro, mas não era. A Bíblia é muito clara. Tiago era irmão do Senhor. Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Mas Tiago era quem era o líder da igreja primitiva. E é Tiago que escreve em Tiago 1,17 na Bíblia. Toda boa dádiva e todo o bom presente vem do alto. Procede do Pai das luzes, que não muda e em quem não há sombra de variação. Ele não muda e nele não há sombra de variação.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você chega no livro de Apocalipse, eu quero dizer isso para vocês. Qual é o livro mais importante da Bíblia? Hein? O livro mais importante da Bíblia é o livro de Apocalipse. Porque a fidelidade, a autenticidade de cada mensagem está na pessoa do mensageiro. Claro que Deus falava com o mensageiro. E o mensageiro falava da parte de Deus. Mas quando você chega em Apocalipse, quem é o mensageiro? Não. João estava na ilha de Patmos. E de repente diz a Bíblia que João ouviu uma voz, vamos dizer no português de hoje, uma voz de FM. Quando a Bíblia fala uma voz de muitas águas, é uma voz bem alta, audível. Uma voz poderosa que falava atrás dele. E ele não sabia quem estava falando. E a Bíblia diz assim, João falando, virei-me para ver com quem eu falava. E quando eu me virei, eu vi um como filho do homem. E o seu cabelo era branco como a neve. Olha para seu vizinho que você começou interagindo com ele, diga, cabelo branco, fala da eternidade. E ele olhou, quis olhar os seus olhos, e seus olhos eram, diz a Bíblia que seus olhos eram chamas, tochas de fogo. Diga, os olhos dele são penetrantes, avaliadores, como fogo. Já viu que o fogo não respeita nada, irmão? Ele viu que saía da boca do Senhor Jesus uma espada de 2 gumes, uma espada que tem 2 cortes, uma espada que tem 2 fios, que corta de todos os 2 lados. É uma espada só. Ela é una e indivisível porque ela é uma única espada, mas ela tem 2 cortes. Diga, essa espada que sai da boca de Jesus é uma espada, mas tem 2 fios, tem 2 gumes, tem 2 cortes. O nome dessa espada é a Bíblia, e ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os 2 fios de uma espada só. Glória a Deus. E o apóstolo São Paulo, escrevendo para judeu que sabia disso, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, ele diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Olha para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo isso? Diga, você não está entendendo. É verdade. Ele está dizendo, a palavra de Deus é viva. Uma coisa viva, diga, uma coisa viva é algo que se movimenta. Eu moro no Brasil. Como eu sou vivo, eu andei 18 horas de avião e cheguei aqui. Então a Bíblia, ela é viva. Ela está aqui, ela está no Japão, ela está lá em Singapura, ela está nos Estados Unidos, ela está nos 4 cantos do mundo, porque ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela se move, ela anda, ela vai longe. Olha o que ele diz, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É algo que é eficaz, algo que cumpre o objetivo para o qual ela existe. Não deixa ninguém ter dúvida, ela entra e ela resolve o problema. Ela funciona com eficiência, com eficácia. É isso a palavra de Deus. E ele diz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado, você entende isso? Você consegue entender isso? Você não entendeu nada disso. Porque ela penetra a divisão da alma, diga alma e espírito. São 2 coisas diferentes. A gente sabe que quando a gente, principalmente quem cresceu no sertão, tem a ideia de que a alma do outro mundo é a mesma coisa de espírito. É fantasma. É fantasma. É fantasma. Eu me lembro que era menino lá no sertão de Santa Luz
Eu e meu primo, e a gente saiu para ir para a praça. Quando dava 10 horas, apagava o motor, apagava a luz, ficava tudo escuro. E a gente, para voltar para cá, tinha que passar na porta do cemitério. Como é que passa, dois meninos? Aí meu primo disse: e agora para voltar para casa? Vamos dormir na praça? Qual é que eu dormir na praça? Num frio desse. E ele disse: como é que nós vamos passar na porta do cemitério? Eu digo: eu peguei a garruncha de meu avô. A garruncha era uma pistola que dava 2 tiros, depois você corria, né? Vai se aproximando de casa, bem perto de casa tinha um açude. E quando nós fomos passando, ele gritou: olha a alma do outro mundo, meu irmão. Eu vi um pouco assim do lado dele. Quando eu olhei, eu vi mesmo a alma branca subindo assim. Quando subiu, meu amigo, a reação foi pegar a garruncha e meter bala na alma, largar a garruncha e sair correndo. E aí fomos para casa, tremendo como o quê? Eu digo, e ele disse: daí eu digo: não sei, rapaz, foi uma reação maluca, eu meti fogo na alma. E ele fez: e a garruncha de vovô? Eu digo: rapaz, ficou lá junto da alma. Era 2 tiros. Quando chegou no outro dia de manhã, estou vendo aquela zoada, aquele negócio terrível, uma confusão dentro de casa. Acordei, minha avó disse: alguns malucos meteram bala no meu lençol. Eu botei o lençol para secar, esqueci. Entendeu? Aí a gente, olha, pelo menos uma coisa a gente já descobriu que não existe: alma do outro mundo. Então, querido, alma, diga alma. Alma. Nas línguas que a gente considera línguas bíblicas, a língua hebraica, Antigo Testamento, a língua grega no Novo Testamento, e também consideramos língua bíblica o latim. Porque Jerônimo, que ele traduziu a Bíblia para o latim, chamada Vulgata Latina, no jardim. O latim vulgar é a Bíblia no latim, completa. Então essas 3 línguas nós consideramos línguas bíblicas. Então no hebraico a palavra nefesh, diga nefesh. Nefesh é alma. Diga alma. Nefesh. E nefesh, alma, é cérebro. É a mente. Dentro da sua cabeça você tem aí essa massa cinzenta, isso é alma. Tem nada a ver com espírito. Espírito no hebraico é ruar. Diga ruar. Você lembra de rua onde você mora? Agora bote um R no fim, diga ruar. Pronto, ruar é espírito. E ruar em hebraico quer dizer bafo, quer dizer fôlego, quer dizer sopro, quer dizer vento. Por quê? Porque o Deus da Bíblia soprou o seu bafo, o seu hálito em Adão, e ele recebeu o espírito vivente. No grego do Novo Testamento, a palavra alma, que é cérebro, é mente, é feminina. Psique. Psique é mente, é alma, é cérebro. E a palavra espírito é pneuma. Diga pneuma. Pneuma tem o mesmo significado de rua, é vento, é sopro, é hálito, é bafo. E em português nós temos essa palavra. 2 palavras em português formam uma coisa que todo mundo conhece. A palavra pneuma do grego e a palavra caixa, tekon. Tekon, pneuma mais tekon, deu pneumatekon, que em português é pneumático, é uma câmara de ar. Então pneuma é o quê? Ar. Fôlego de Deus. Entenderam bem? No latim é a mesma coisa. No latim, a palavra cérebro, mente, é ânima, que deu em português desenho animado. É um desenho que fala, um desenho que vê, que anda, igual uma pessoa, porque tem o quê? Cérebro, é o senso das sensações. E a palavra espírito, em latim, é mens, M-A-N-S, mens. E as pessoas às vezes entram nesse ginásio para fazer educação física, vez lá, bem sana, incorpora sã, diz uma mente sã, não é. Mens é espírito. Mente é ânima. Então, mens lege, o espírito da lei. Entenderam agora? É isso que Deus está querendo que a gente saiba. Então, há uma diferença entre alma e espírito. Entre mente e seu eu verdadeiro, que é seu espírito. Então diga: Deus é uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, nos vocacionou para sermos também uma trindade: corpo, alma e espírito.
Isso não precisa nem ser bíblico, não precisa nem ser teológico, não precisa nem ser cristão. Basta o sujeito ser um cientista. Ele diz que o homem é formado de 3 partes: cabeça, tronco e membro. Tem que ser a trindade. Estão vocacionados para isso, né? Outros ainda discutem que às vezes quando é torcedor são 4, né? Cabeça, tronco, membro e o rádio portátil. Mas é importante que a gente saiba disso, que nesse lugar foi aonde ele fez o sermão da montanha. Felizes os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Os quebrantados, os humildes, os simples. Humildade não é humilhação. Humildade é submissão a Deus. Não é você se despojar nem se desvestir dos seus valores, dos seus talentos, da sua competência, da sua capacidade. Não é isso. É você ser submisso ao Senhor. E você colocar tudo que é seu aos pés dele. Aleluia. Tudo é teu, meu Senhor. Amém? Amém. E o segundo é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. É um Deus justo, porque esses alcançarão misericórdia. Isso aí é aquilo que o Senhor diz: tudo quanto homem semear. Isso também você vai colher. Está entendendo bem? Em todas as áreas da vida. Se você semeia ódio, vai colher ódio. Se semeia morte, vai ser morto também. Se semeia miséria, vai ser miserável. Tudo que você semear, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aqui na terra, não é negócio lá do outro mundo, não. É aqui mesmo que você colhe. Tem uma história real de um homem da Irlanda. Era um homem muito simples, esse homem. Simplório, esse homem. E ele morava no countryside, numa cidade do interior da Irlanda. E um certo dia pela manhã, lá perto da casa onde ele morava, estão ouvindo bem, não? Amém. Ele ouviu gritos de uma criança pedindo socorro. E ele entendeu que aquela criança devia ter caído no pântano, que ficava no fundo da casa dele. E ele saiu correndo e pegou aquela criança, e a criança já estava afundando, já estava no pescoço, na lama, dentro do pântano. Ele salvou aquela criança. Nunca viu aquela criança. Salvou, tirou do pântano, levou para a casa dele, deu banho naquela criança, que tinha a mesma idade de um filho dele. E quando ele estava com a criança lá, dando comida à criança, junto com o filho, na mesa, os dois comendo, chegou uma carruagem luxuosa, com um homem milionário, um lorde milionário, um senhor milionário da corte, procurando saber se por ali eles não tinham encontrado o filho dele. Ele disse: entra aqui em casa, é aquele menino. É meu filho. Aí o menino gritou: papai, eu afundei no pântano e ele me tirou e salvou a minha vida. E aquele homem milionário olhou para aquele homem simplório do campo e disse assim: você deseja alguma coisa que eu possa fazer por você? Alguma coisa, eu quero reparar isso que você fez. Você salvou a vida de meu filho. Eu só tenho esse filho. Ele disse: não. Eu fiz nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Não, mas eu não estou feliz. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, senhor. E esse seu filho? Isso é meu filho. O que é que você pensa para o seu filho? Eu penso que ele seja um bom menino no futuro. Não. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você deixe o seu filho comigo. Aonde eu vou colocar o meu filho para estudar, eu vou colocar o seu filho também para estudar. Eu quero investir nesse menino, porque você salvou a vida do meu filho. Pois eu posso fazer isso? Pode. E ele colocou aquela criança no melhor colégio da Irlanda. E colocou o filho também dele, junto com aquele menino. Os dois cresceram juntos. E aquele menino pobre, filho do homem que salvou a vida do milionário, do filho do milionário, estudou medicina na maior escola de medicina da Irlanda. E um dia, aquela criança pobre, filha daquele pobre, tornou-se Dr. Alexander Fleming. E ele descobriu uma coisa chamada o antibiótico, a penicilina. E ele, como médico, descobriu a penicilina. Um dia, ele recebe no consultório dele, na Irlanda, a pessoa daquele homem milionário que era o seu segundo pai. O senhor veio aqui, meu pai? Vim. O seu irmão, meu filho, que seu pai salvou, está morrendo no hospital. E ele foi no hospital para ver o que era.
E o menino estava com uma infecção. E ninguém sabia nada. Como é que vai curar a infecção? Não tinha antibiótico. Como é que curava? Ele disse, eu descobri um negócio aí, viu? Um negócio chamado penicilina. A gente vai meter nesse menino aí. O pai salvou o filho. E o filho salvou o outro mesmo filho. É dando que se recebe. É dando que se recebe. É dando que se recebe. É assim que acontece, foi assim que o Senhor disse. E não esqueçam desse judeu, irlandês, Sir Alexander Fleming. Mas o Senhor sempre levanta um pacificador. Alguém cheio dessa compreensão da paz, da unção da paz. E alguém que é pacificador é alguém que mostra no mundo o caráter do Senhor Jesus, que a Bíblia diz assim, e quando ele derramou o sangue da sua cruz, ele estabeleceu a paz entre os céus e a terra. Ele é o Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. E quando nós estamos estabelecendo a paz entre duas pessoas, discórdias e discussões, nós demonstramos o caráter do Senhor Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, que levou o seu país a ser liberto do jugo inglês. Ele certa vez declarou uma coisa extraordinária. O Cristo que vocês pregam, eu quero. Mas o cristianismo que vocês vivem, eu não aceito. Uma certa vez, um homem muito simples, pregador do evangelho, na China, estava pregando na sua igreja. Já o comunismo tinha tomado conta na época de Mao Tse Tung. Era proibido se pregar o evangelho. Como até hoje é proibido na China. E nos países comunistas. Na Coreia do Norte, em Cuba. A igreja subterrânea. E aí, ele estava pregando ali o evangelho. Entrou um oficial do exército chinês. Ele disse, para esse negócio dessa conversa fiada aí. Ele disse, eu estou falando de Jesus. Ele disse, você está falando de Jesus? Eu já andei lendo sobre ele. Era um filósofo lá do Oriente Médio. Não tem nada a ver com a China. Ele disse, tem muito a ver com a China. E aquele oficial se aproximou dele e desferiu um tapa no rosto dele, violento. Deu um tapa violento no rosto dele. E quando ele deu um tapa violento no rosto dele, o rosto chegou a ir para o outro lado assim, ele aí se posicionou em outro lado assim, disse, pode bater no outro lado também. Porque ele me ensinou assim, quando baterem na sua face, dê a outra. E aquele oficial disse, esse Jesus eu quero. E Sadhu Sudha Singh, esse chinês, uma das maiores referências do evangelho em toda a história do mundo. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles darão os céus. Não esqueçam de Sadhu Sudha Singh. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Felizes serão quando vos amaldiçoarem, vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Eu ouço aleluia, eu ouço glória a Deus. E eu fico assim meditando que muitas vezes é tudo da boca para fora esse negócio. Irmão. Porque na hora que alguém te ataca e mentindo, diz tanta coisa contra você, a raiva vem
e você declara: tem horas que me vem gosto de sangue na boca. É assim. É assim. Ah, bispo Átila Brandão, porque eu não sei, eu tenho assim um pavio curto, bispo. Olha, eu sou crente. É mesmo, irmão? É. Em quem? Eu sou crente em Jesus. Ah, é Jesus? O Senhor Jesus diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. E naquele momento que eles levantaram, depois de espancarem ele, colocarem uma coroa de uma árvore que vocês vão conhecer aqui, chamada Espinus Cristos, que cada espinho é da grossura desse dedo e maior do que ele. E eles fizeram uma coroa, colocaram na cabeça e bateram um pau para aquilo entrar no couro cabeludo. Depois espancaram, como disse Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que ele foi espancado com flagrum, que era aquele chicote romano curto de couro de burro, com 3 tiras de couro de burro e com navalhas nas pontas. E ele foi espancado tanto, porque aqueles soldados estavam terminando o turno dele e sabiam que não ia para casa se ele não morresse na pancadaria, que aí tinham que levá-lo para a cruz. Então era preferível matar ele do pau ali, quebrar, não pode matar, que aí estava todo mundo livre para voltar para casa, acabava o seu turno. Flávio José disse que espancaram tanto que abriram as costas e os pulmões apareceram. E as artérias de grosso calibre começaram a jorrar sangue. E como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E depois que eles fizeram isso, que o sangue estava jorrando aos borbotões, eles colocaram uma capa, e a capa incorporou, grudou, aderiu no sangue coagulado. E na hora que chegou no Calvário, que vocês vão conhecer, eles arrancaram a capa com força. Depois colocaram na cruz com cravos. É um prego quadrado desse tamanho, nos pés, nas mãos. Levantaram a cruz, colocaram na boca do buraco, que a cruz, se botasse, ele caía, tinha que ter um buraco para ela descer e ficar presa ali. Colocaram assim na boca do buraco, empurraram para dentro, e aquilo bateu no fundo e o corpo pesado desceu, lascou tudo. E na hora que lascou, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E sabe por que Jesus disse isso? Ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a palavra dele, do pai dele. Shlomo Hamelech, Ben David Hamelech, o rei Salomão, filho do rei Davi, em Sefer Mishlei, no livro de Provérbios, ele diz o quê? A respeito disso. Ele diz: o ódio apodrece os ossos. Quando você vê pessoas com problemas na articulação, pode ter certeza que a maioria dos casos é falta de perdão, é ódio no coração. Artrite, artrose, reumatismo, artrite reumatoide, osteomielite, bursite, as articulações também. É falta de perdão, é ódio. É ódio. É ódio. É ódio. Às vezes pessoas com lúpus eritematoso, pessoas com esse tipo de enfermidade, isso eu estou dizendo a você nesses 28 anos de pregador do Evangelho, 28 anos de experiência com pessoas chegar na minha frente assim, todo parecendo uma múmia paralítica, todo duro, e eu dizer: bota a boca e perdoa, e vomita seu ódio, e a pessoa sai curada ali na hora. O ódio apodrece os ossos. Ele nunca guardou ódio para si. Uma das coisas que mais nos ensinam
Ali é no momento que ele vai para a cruz, e nós vamos chegar lá, vamos conversar com isso. Ele está no Getsemani, no Getsemane, no lagar de azeite, orando ali. E ele diz a eles assim: olha, agora o príncipe das trevas está chegando, o diabo está chegando aqui, é a hora dele. E ele está chegando, ele vem para aqui, ele está chegando agora. E eu quero que vocês saibam que o diabo não vai encontrar nada dele em mim. É isso que ele quer que eu e vocês sejamos como ele. O diabo não tem autoridade legal sobre a minha vida nem a sua, porque não tem nada em minha vida que seja dele. Aliás, deveria ter na minha, porque eu fui de satanistas antes de ser crente. Antes de adorar Jesus, eu fui satanista. Eu dei meu sangue para o diabo, vendi minha alma para ele e me tornei um adorador de Satanás. E essa pequena mulher que está aqui, chorando e jejuando e buscando pessoas que fizeram isso, me pedindo que ele me libertasse e me fizesse um pregador do evangelho. Ele fez isso. Bem, querido, nesse momento, esse lugar é muito especial. Eu não estou preocupado com o horário, eu estou preocupado com Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é dando o dízimo de nosso tempo a Ele. E nesse momento nós vamos fazer um momento de oração. Você vai orar por você. Você vai orar pela sua família. Você vai orar pelo seu país, pelo Brasil. Você vai orar pela paz desse país aqui. Como é o imperativo dele em Salmos 122, 6. Shalu, Shalom, Yerushalayim, Ishilai, Havair, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos que te amam. No momento que você ora pela paz daqui, você recebe a prosperidade, tanto material quanto espiritual. Ele está dizendo isso. Orem pela paz, porque é dando que se recebe. Você manda a paz vai para você lá no Brasil. Alguém da sua família que está em pé de guerra com o marido ou vice-versa, mulher com marido, marido com mulher, alguém que está com problema na família, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, irmão que estão brigados, são inimigos. Na hora que você chega aqui, que você ora e intercede pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, a paz chega à tua casa. Não esqueça, aqui é a terra aonde ele nasceu, a terra onde ele viveu. É por isso que nós estamos aqui. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Cause though Natan Abchad Libi Vechazdo Et Chadain Bevi Melech Chai Vekayam Adon Olam Vechazdo Et Darki Hallelujah, praise God.